Oi. Então, como eu prometi para vocês, a gente vai falar hoje sobre adubação. Tudo sobre adubação de rosa do deserto, sobre fertilização foliar, adubação do solo. A gente vai falar tudo hoje. Vou falar sobre torta de mamona, sobre farinha de ossos, NPK, tudo que a gente tem direito, adubo granulado, adubo de aspersão, tá? Hoje vocês vão sair daqui sabendo o que aplicar e quando aplicar na sua planta. Mas antes disso, eu tenho que explicar a vocês sobre solos, tá? No caso que a gente está falando de plantas em vaso, eu não preciso ficar falando de solo latoso, solo nitoso, argiloso, esse tipo de coisa. Então a gente vai se ater a duas coisas: a areia e a terra vegetal, certo? Por que esses dois? Porque são os dois que eu utilizo e são uma síntese do que a gente quer para um solo. Vou começar pela areia. A areia tem vantagens e desvantagens. Qual a vantagem da areia no caso da rosa do deserto? A areia ela é ótima para drenagem. A água cai na areia e vai embora. Ela não retém quase líquido, só fica aquela umidade, o que é ótimo, já que a rosa do deserto não suporta grande quantidade de umidade, ela não aguenta ser encharcada. Então é uma maravilha. Mas qual o problema? A areia, ela não retém nutrientes. Ou seja, todo NPK, todo farinha de ossos, tudo que você coloca aqui na areia, farinha de ossos não, mas isso é outra questão. Todo o NPK que você coloca, o adubo químico, o adubo orgânico que você coloca na areia, ele vai embora. Cada vez que você rega, ele vai embora junto com a água, porque a areia grossa, ela não tem essa capacidade de reter os nutrientes, ele não fica na solução, digamos assim. Né? Tem um termozinho técnico colloide, mas isso aí vocês não precisam saber disso. Então, vai embora com a água. É aí que entra a nossa terra vegetal. Por quê? A terra vegetal, ela retém muito líquido, retém muita água. Retém líquido é gente, né? Ela retém muita água, retém muita umidade. E acaba ficando muito compactada, o que é ruim para o desenvolvimento das raízes e acaba favorecimento ao apodrecimento das raízes da rosa do deserto. Mas, em compensação, além de reter bem os nutrientes, a terra vegetal, ela mantém aqueles nutrientes que você coloca depois por mais tempo, certo? Então, por isso que a gente faz essa mistura. A gente criou o substrato, que a gente chama. O substrato é justamente a mistura de dois ou mais tipos de solos ou de camadas do mesmo solo para poder criar um local para cultivar a sua planta, tá bom? Outro problema da areia. A areia, ela com o tempo, à medida que você vai regando, ela vai ficando mais ácida. E quanto mais ácida, mais ácido o solo, pior para a planta conseguir se alimentar, né? Conseguir utilizar esses nutrientes. Ou seja, mais uma vez, problemas com nutrientes que a areia tem. E mais uma vez, a terra vegetal vem para salvar. Como a terra vegetal ou a terra de jardim, ela tem mais matéria orgânica, ela consegue liberar nutrientes mesmo a terra estando um pouco mais ácida. Tá bom? Agora vamos falar da mistura dos dois, que é o que a gente usa. No caso, a gente usa 50%. Eu, no caso, uso 50% quando a planta tem até 3 anos. Uso 50% de areia e 50% de terra vegetal. Pode ser mistura por hortaliças também, que tem uma composição bem parecida. Quando a planta vai ficando mais velha, a partir dos 3 anos, eu diminuo um pouco a quantidade de terra vegetal e deixo ela um pouco mais arenosa. Tá bom? Isso é uma forma que eu utilizo. Tá bom? Não é uma fórmula perfeita, funciona comigo, é o que eu utilizo, é o que eu estou explicando para vocês. Agora que a gente sabe que esse solo de 5, vamos colocar o solo de 50% como padrão. Nesse caso, vamos falar agora de adubação. Primeira coisa que eu vou começar a falar de adubação para vocês é sobre esse tipo de adubo aqui, que é o adubo foliar.
vamos acabar com o mito que existe de rosa do deserto. As rosas do deserto são capazes de se nutrir pela raiz e pela folha. Só que a folha só se nutre através de gases, é troca gasosa. Ela absorve enxofre, ela absorve nitrogênio, certo? Tudo através dos gases, são os gases que estão na atmosfera. Tá bom? Dióxido de carbono, tudo isso é o que está na atmosfera. Então não adianta a adubação foliar, aquelas que você compra em aspersorzinho, em rosa do deserto, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Existem plantas, sim, que absorvem nutrientes através de aspersão líquida em folhas. Samambaias fazem isso, orquídeas fazem isso. A maioria das plantas que a gente aprendeu na escola como plantas aéreas, né, aquelas plantas que ficam presas em outras plantas, elas são capazes de fazer isso. Porque é da evolução delas e não vamos entrar nesse detalhe. Elas têm órgãos especiais para poder fazer isso. A rosa do deserto também tem estômatos, para quem... Tem gente que, não, porque ela absorve pelos estômatos. Mas os estômatos só servem para absorção de gases, tá bom? Ela não absorve água através dos estômatos. Tanto é que plantas que são semiaquáticas, elas têm os estômatos na parte de cima e não na parte de baixo, que é justamente a parte que fica submersa. Certo? Então, voltando. Quando você compra esse adubo aí que eu estou mostrando para vocês, como vocês viram, tem escrito adubo para orquídeas e adubação foliar para samambaias. É justamente por isso, porque essas plantas conseguem absorver nutrientes através das folhas. A nossa rosa do deserto não. Se você utilizar aquele aspersor no solo, ela vai se nutrir. Mas honestamente, esse tipo de adubação foliar ele foi feito para ser muito volátil, para se acabar muito rápido. Então não tem muito porquê você usar no solo, já que você vai precisar de uma quantidade grande para poder suprir a planta. Tá bom? Então, não compre adubação foliar para sua rosa do deserto. Você vai estar jogando seu dinheiro fora. Diferente, por exemplo, de fertilizantes como o enxofre e a cauda sulfocálcica ou a cauda bordaleza. Aqueles, apesar de muitos terem escrito adubo foliar, você vai utilizar na rosa do deserto para acabar com fungos, para acabar com bactérias, para acabar com cochonilha, pulgões. A função dele ali não vai ser de adubo, de fertilizante. A função dele ali vai ser de controle de pragas. É uma situação diferente. Como eu disse, se você comprar NPKs, adubos minerais, de aspersores, de adubação foliar em rosa do deserto, é desperdício de dinheiro. Agora, quando sua planta está com cochonilha, quando sua planta está com pulgões, está com fungos, está com alguma doença bacteriológica assim que fica na folha, bacteriana, que fica na folha, você deve comprar a cauda sulfocálcica, a cauda bordaleza, o enxofre, porque aí a função deles, nesse caso, vai ser essa, e não nutrir a planta. Tá bom? Resolvido esse assunto, né? Acabou com esse mito. Eu sei que vai ter gente brigando no YouTube, porque sempre tem um que, adubação foliar para sua rosa do deserto. Isso é tudo bobagem. A questão da adubação do solo. O NPK. O NPK você vai encontrar de várias formas, tá? Você vai encontrar na forma líquida, na forma granulada, na forma de pó, certo? Você vai encontrar em várias formulações, 10-10-10, 4-14-8, 12-12-12, 13-13-13, são as mais diversas. Eu particularmente uso 10-10-10, que é a formulação mais equilibrada, porque eu tenho plantas de várias idades, então facilita para mim, tá? O que você tem que observar são duas coisas quando você vai comprar o seu fertilizante, seu NPK para rosa do deserto. Primeiro,
você tem que observar se ele é para plantas tipo rosas, roseiras normais, se ele é para bonsai, se ele é para leguminosas, para grama. Isso tem que ser observado, porque, por exemplo, como eu disse, por exemplo, é adubo para orquídeas. Não olha a foto, você tem que ler realmente o que está escrito lá. Se ele é, por exemplo, para orquídeas ou para samambaias. Então, a adubação foliar, que, como eu disse para vocês, não vai servir para rosa do deserto, mesmo que você aplique no solo. Você vai acabar utilizando muito e o resultado não vai ser tão bom. No caso, por exemplo, se na foto tem um bonsai e ele é 10, 10, 10, 10, por exemplo, o que acontece? Ele serve para rosa do deserto, independente se ele é granulado ou ele é em farelo. E você vai aplicar da mesma forma que eu já ensinei para vocês. Você coloca no canto do vaso, sem problema algum. Por quê? Ele é feito para plantas, como árvores ou como outras plantas mais desenvolvidas. Então não tem problema. Normalmente aqueles adubos que já são vendidos na forma líquida, né, que você mistura ele com água, tem uns que já são prontos, já são com aspersores, já vem pronto para você utilizar. Tem outros que você compra uma bisnaga dele já líquido e você mistura, se eu não me engano é uma bisnaga para cada 20 litros, coisa dessa. Eu agora não lembro, faz muito tempo que eu usei, realmente não estou lembrando agora, mas se eu não me engano é uma bisnaga para cada 20 litros. São no caso 200 ml para cada 20 litros. Ele também é adubo foliar, tá bom? Também foi feito para plantas, né, jiboias e outras plantas que absorvem através da folha, certo? Então não é vantajoso para você comprar para rosa do deserto. O granulado. O granulado ele é mais concentrado, então é sempre bom você colocar longe das raízes, sempre colocar nos cantos. O que é em farelo também tem essa questão. Alguns vêm em pó para você diluir na água e utilizar. Esses são bons. Você faz a diluição e coloca, mas a mesma questão, é bom você colocar pelas bordas, longe de raiz, para evitar qualquer tipo de acidente. A maior preocupação que você tem que ver é justamente se ele é para plantas, se ele é para alguma planta específica, tá bom? Se ele for para alguma planta específica que não tem as características de uma rosa do deserto, não é bom você comprar. Voltando àquela questão, se ele é para samambaia, se ele é para orquídeas, se ele é para grama, também não é muito bom você comprar para rosa do deserto, porque o de grama tem muito nitrogênio. Então, porque a grama ela cresce constantemente, então ela precisa de muito nitrogênio. Você acaba tendo problemas com a rosa do deserto. Ou a planta fica muito comprida ou você sai queimando as raízes. Então é bom ter cuidado. Fora isso, adubação para floríferas, adubação para bonsai, adubação para a própria rosa do deserto, que tem uma foto lá. Na verdade, só tem foto da rosa do deserto. A adubação em si é a mesma. Isso aí tanto faz. A formulação, como eu disse, a que eu utilizo é a 10-10-10. Mas não tem problema nenhum você usar uma que tenha mais fósforo. Tá? Que é por consenso hoje a melhor. Né? Por exemplo, você usar 4, 14 e 8. Ou seja, o P ser mais alto do que o N e o K. Que é N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Então você ter esse fósforo mais alto é válido, tá bom? Qual a diferença de você usar o orgânico para o químico? O que acontece? O adubo químico ele já está numa formulação que a planta absorve diretamente. Enquanto que o adubo orgânico, né, como por exemplo o Thai Gold que tem por aí, ele vai ser transformado pelos micro-organismos para depois a planta ter acesso àquele nutriente. Então, normalmente, você quando coloca esse adubo orgânico, ele passa mais tempo para ser absorvido pela planta. Enquanto que quando você utiliza o NPK, você vê o resultado bem mais rápido. Certo? Outra questão.
você fazer o seu adubo orgânico. Qual o problema? Você pode ter alguns problemas, como por exemplo, você não sabe exatamente a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio que tem, tá? Ou de cálcio que tem. Você não tem esse acesso, esse controle em casa. E se você não, por exemplo, não curtir, né, não colocar o processo de maturação dessa sua compostagem, você vai ter problemas. Como eu já mostrei num vídeo onde eu tive problemas de plantas que foram transplantadas depois da poda e eu tive problemas por causa da questão de compostagem. Porque se a compostagem não for feita corretamente, os organismos que estão lá decompondo o material podem atacar a sua rosa do deserto. Então é um pouco perigoso, é uma coisa que você tem que fazer com certa cautela. E também não tem como você saber se tem 15% de nitrogênio, 20%, se tem potássio, se tem fósforo, na quantidade que a planta precisa. Sem contar que a planta ainda vai precisar dos micro-organismos para poder fazer essa transformação, o que não acontece com químico. Não estou condenando você fazer uma adubação orgânica na sua planta, adubação que você mesmo fez uma compostagem. Só que aí você tem que observar bem a planta, você vai ter que ter todo um controle visual para saber o que é que está acontecendo. E você não vai ter a precisão dos números nesse caso. Mas se a sua planta estiver bonita, não tem problema nenhum, tá? A questão dos micronutrientes e do solo, no solo. A planta sempre perde. O solo, como a gente está com a planta num vaso, aos poucos, cada vez que você rega, esses micronutrientes vão embora. Cada rega, a mesma coisa acontece na chuva. Vai chovendo, a chuva traz nitrogênio e enxofre diluída nela. Mas ela também leva muita coisa que já tem no solo. E a gente precisa repor. Qual o problema da rega e da chuva? Quanto mais chove, quanto mais você rega, esse pH do seu solo, ele sobe. O solo fica mais ácido. Ou seja, o solo fica mais para vinagre do que para leite, digamos assim. E quando o solo é muito ácido, a planta não consegue absorver os nutrientes. Então não interessa se você está usando NPK, se você está usando Thai Gold. Se o solo estiver muito ácido, a planta não vai conseguir absorver bem os nutrientes. Tá certo? E o solo não vai reter esses nutrientes. Então você vai precisar fazer a sua adubação mais vezes, porque o seu solo está muito ácido. E está indo tudo embora com a água. Aí é onde entra a farinha de ossos. É para isso que a farinha de ossos serve. A farinha de ossos ela tem fosfato de cálcio. Ele abaixa o pH do solo, certo? Para poder a planta novamente ter acesso aos nutrientes. Para o solo voltar a reter aquele nutriente que você está colocando e ela conseguir se alimentar dele. Ou seja, a farinha de ossos ela mantém aquele prazo de validade, digamos assim, do seu nutriente. Você compra um NPK, que diz lá, reaplicada a cada 30 dias. Se o seu solo for muito arenoso e muito ácido, você vai ter que aplicar a cada 15, cada 20 dias. Porque simplesmente o nutriente vai embora, o solo não retém nada. A farinha de ossos, ela justamente diminui o pH para poder passar mais tempo o nutriente ali dentro. E o fosfato de cálcio da farinha de ossos também ajuda a planta. Apesar que ele precisa se decompor para poder a planta ter acesso a esse nutriente, porque é um adubo orgânico, mas isso aí não tem problema. Como são micronutrientes que a planta absorve aos poucos mesmo, essa lentidão não vai ter problema nenhum. Então é para isso que funciona a farinha de ossos, para reduzir o pH da sua planta e a planta ter acesso aos outros nutrientes com mais facilidade. Então é sempre bom você intercalar a farinha de ossos com outro tipo de adubação. Você usa a farinha de ossos, aí dali uma semana, 10 dias, você vai e coloca outro NPK, um Thai Gold ou qualquer outro fertilizante que você queira. No caso da torta de mamona, a torta de mamona entra com carbono e nitrogênio, se eu não me falha a memória. Isso, carbono e nitrogênio. Que também tem a função de, no caso, vegetativo do nitrogênio e o carbono para ajudar no metabolismo da planta. Ajudar a planta a processar os carboidratos, fazer toda a fotossíntese dela.
Essa é a função da torta, que também são micronutrientes que tem no solo e ela está recompondo. Então, resumindo, nosso solo ele é misturado porque a areia da drenagem e a terra vegetal nos dão os nutrientes e mantém os nutrientes. Água demais, água todo dia, dá o problema de manter os nutrientes por pouco tempo. A adubação foliar em rosa do deserto não funciona, a menos que você esteja usando fertilizante foliar para questões de pragas, no caso do sulfato de cobre e do enxofre. A adubação da rosa do deserto deve ser feita pela raiz, certo? É sempre bom intercalar uma torta de mamona, uma farinha de ossos com o adubo NPK ou com algum adubo orgânico de sua preferência. O adubo orgânico, ele demora mais tempo dentro do vaso, mas ele libera também mais lentamente os nutrientes. O NPK, o químico, ele fornece o nutriente imediatamente para a planta, mas se o solo não tiver, o substrato não tiver muito bem equilibrado, você perde esse nutriente com mais facilidade e você acaba tendo que fazer novas adubações com mais constância. E claro que a gente não vai esquecer que a rosa do deserto precisa de sol, né? Sem sol, ela não consegue metabolizar esses nutrientes, gerar os hormônios que ela precisa para poder crescer, desenvolver raiz. Ela não vai ter por que criar caudex, engrossar raízes, porque ela simplesmente vai estar fraca sem o sol. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem botar aí nos comentários, certo? Eu vou preparar mais vídeos para vocês do nosso tutorial e até a próxima. Tchau.